Pontuação 8. Vamos treinar mais uma vez, resolvendo uma questão do IBFC 2017, TJ, Pernambuco. Quando escrevo história, eu quero dizer história. Quando escrevo história, eu quero dizer história, dois períodos do Rubem Alves. Quanto ao correto emprego da pontuação, de acordo com a norma, faz-se um comentário adequado em: na letra A, o primeiro ponto final deveria ser substituído por uma vírgula. Vamos discutir logo isso? Se você tirar o primeiro ponto e colocar uma vírgula, tem de alterar o segundo período, tem de recomeçar com letra minúscula. Não é uma proposta boa não, a letra A. Na letra B de bola, deveria haver uma vírgula antes de cada uma das duas ocorrências do pronome eu. Então, a banca está propondo que deveria ser assim: quando escrevo história, vírgula, eu quero dizer história. Depois, no outro período, quando escrevo história com H, vírgula, eu quero dizer história. Vamos deixar essa proposta em suspense. Na letra C, seria obrigatório o emprego de um ponto e vírgula no lugar do primeiro ponto final. Mas, meu amigo, minha amiga, raciocine. Se você colocar um ponto e vírgula, você tem de recomeçar com letra minúscula. Por quê? Porque o ponto e vírgula não encerra o período. Então, a proposta da letra C não é boa. Letra D, depois de cada uma das duas ocorrências do verbo dizer, deveria ser empregada uma vírgula. Então, quando escrevo história, eu quero dizer, vírgula, história. Olha, há duas propostas absurdas que as bancas fazem a você. Uma é colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, e a outra é colocá-la entre o verbo e o complemento verbal. Consiga enxergar esses dois detalhes que são propostas bem absurdas. E na letra E, caso o primeiro ponto fosse suprimido, suprimir simplesmente, não haveria prejuízo para a estrutura sintática do período. E aí, meu amigo, minha amiga, você vê que essa letra E é bem absurda. Como é que você tira o ponto? Você encerra um período e não coloca ponto para iniciar o segundo período. Eu acho que você já descobriu a letra, mas eu quero mostrar a você a pontuação em função das orações adverbiais. Leia comigo. Quando escrevo história com H, eu quero dizer história. Escrevi com letras vermelhas porque, sem a vírgula, esse período contém erro de pontuação. Quando você escreve assim, quando escrevo história, vírgula, eu quero dizer história, essa é a pontuação que respeita a norma culta da língua. Então vamos descobrir o que esse período tem? A primeira parte, quando escrevo história, que tem vírgula obrigatória, tem o quando. Já tem intimidade com o quando? É conjunção adverbial temporal. Claro que a oração só pode ser oração subordinada adverbial temporal. E a ordem é inversa. Vamos lá, qual é a ordem inversa do período? Se o período começa com oração subordinada adverbial, a outra vai ser a principal. Chama-se ordem inversa e aí a vírgula é obrigatória. Perfeito, então? O outro pedaço, eu quero dizer história, é a oração principal. Então, novamente, a vírgula é provocada pela inversão. Porque se você escrever assim, vamos lá. Eu quero dizer história, vírgula, quando escrevo história, aí defeito gramatical, porque na ordem direta essa vírgula não existe. Eu quero dizer história quando escrevo história. É claro que você tem uma relação íntima, a primeira oração é a oração principal e a outra não mudou, mas mudou a ordem. A outra tem o quando, que é conjunção adverbial temporal, a oração subordinada adverbial temporal, mas agora a ordem direta do período. Veja bem, não é a ordem direta da oração, é a ordem direta do período. Estamos discutindo vírgula com período composto e oração subordinada adverbial, portanto sem vírgula. Sabe que os autores de vez em quando tropeçam nessa vírgula, colocam uma vírgula. Não há nenhuma maldade, porque não há interferência com relação ao sentido, mas sem vírgula é correto, sem vírgula é melhor. Então, a primeira oração chama-se oração principal. E quando a oração subordinada vem logo depois da oração principal, a lógica realmente é não usar vírgula. Tranquilo? Então vamos a um contexto novo. Quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse:
Vai, Carlos, ser ghost na vida. Olha a proposta para você. Na estrofe de Carlos Drummond de Andrade, a vírgula após nasci é letra A proibida, letra B obrigatória, letra C facultativa. Vamos ver se você percebe? Então, esse pedacinho com duas palavras é a oração subordinada adverbial temporal. Quando nasci. Essa vírgula que o poeta usou é obrigatória. Portanto, você está com a letra A. Percebeu como é importante? Então, vamos para uma sequência de orações adverbiais. Como tudo está melhorando, conforme disse o poeta, embora estejamos em crise, para que se conquiste a felicidade quando se quer vencer e se você comprar passagem aérea. Que orações são essas? São todas orações subordinadas adverbiais. O como, o conforme, o embora, o para quê, o quando e o se são as famosas conjunções adverbiais. Naturalmente, o como com ideia de causa, conforme, ideia de conformidade, o embora, concessão, o para quê, finalidade, o quando, tempo e o se, condição. Mas sabe o que é importante? Se o período começar com essas palavras, quando a oração estiver pronta, a vírgula é obrigatória. Claro que depois você vai completar com a oração principal e até vai mandar para mim para que eu dê o visto e diga se você está acertando ou não. Às vezes eu digo isso de brincadeira, mas alguns alunos mandam mesmo, completando o período com a oração principal. Se você fizer isso, não há problema nenhum, mas não há necessidade. Mas eu completo uma para você, a última. Se você comprar a passagem aérea, as cartomantes mandam o seu ente amado em até 3 dias. É muito rápido quando você consulta uma cartomante e manda a passagem aérea. Combinado então? Então vamos voltar à proposta original. Quanto ao correto emprego da pontuação, de acordo com a norma, faz-se um comentário adequado em. Na letra A, o primeiro ponto final deveria ser substituído por vírgula, já dissemos a você que não. Na letra B, deveria haver uma vírgula antes de cada uma das duas ocorrências do pronome eu. É a resposta. Sabe por quê? Porque quem provoca vírgula não é o pronome eu. Quem provoca vírgula é quando escrevo história com a letra E, vírgula obrigatória. E no outro período, quando escrevo história com a letra H. Letra C é absurda, letra D também, letra E, idem. Portanto, você está com a letra B de bola. Melhorou? Então, para melhorar mais ainda, inscreva-se no meu canal. Olha o que você tem. Tem muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos. Você vai praticar a leitura morfossintática, conhecer melhor o adjetivo, os substantivos, pronomes, o verbo, a concordância verbal e nominal, a crase, a pontuação, a conjugação verbal, a regência, as funções do que, as funções do se, a reforma ortográfica e muito mais. Uma gramática completa online para você, porque os assuntos estão divididos de acordo com a gramática, de acordo com os tópicos gramaticais. E você já sabe, essas aulas são simples, são seguras e você faz uma preparação eficiente. Você pode então escolher na playlist as aulas por bancas. Então temos várias aulas prontinhas, com base na banca CESP, FCC, FGV, ESAF, SESGRAN Rio, IBFC, VUNESP, UFAM, ENEM, Instituto Cidades, FUNCAB, porque você tem que escolher aquilo que é o seu propósito. Você já tem uma definição? Está com um projeto pessoal bem definido? Isso é fundamental para você, porque se você já tem um edital em mãos, está estudando para um concurso elaborado por determinada banca, então concentre-se naquela banca. Faça um projeto pessoal. Veja 2, 3 aulas todos os dias, porque são aulas curtinhas, com no máximo 10 minutos. Então você vai gastar 30 minutos do seu dia, não importa em que parte, para melhorar, para realmente gabaritar a prova de língua portuguesa. Agora, tem dificuldade? Quer comprar 8 cursos completos de língua portuguesa comigo? Se você disser sim, comece pelo Português Básico 1.
Quando você estuda português básico, ortografia, acentuação gráfica, fonética, perdoe, você está perdendo tempo. Por quê? Porque as bancas não valorizam muito esse tipo de conhecimento que envolve mais a decoreba. Então concentre-se na frase, na oração, no período simples, no período composto, nas orações coordenadas, nas orações subordinadas. É a famosa percepção sintática daquilo que você lê. No português básico 2, você vai se envolver com sujeito, sujeito simples, composto e determinado, que é base fundamental para a concordância. Vai se envolver com as funções do se, vai conhecer melhor o sujeito inexistente e, claro, por meio dele, os verbos impessoais. E no português básico 3, você vai ter contato direto e eficiente com os complementos verbais, com o objeto direto normal e oracional, o objeto indireto normal, oracional, complemento nominal, agente da passiva. Mas faça na ordem. Vença primeiro o português básico 1, depois o 2, o 3. Aí sim, como você tem 8 cursos à sua disposição, escolha um com base numa banca. Pode ser português completo CESP, o FCC, o FGV, o ESAF ou o FAM. Escolha a banca que vai elaborar o próximo concurso para o qual você está se preparando. Combinado? Quer colaborar com o nosso projeto? Quer vencer dificuldades em língua portuguesa? Então está aí o link à sua disposição. Você encontra esse link no Face, encontra no YouTube, encontra nas redes sociais com a maior facilidade. Agora, um alerta, não é uma mensalidade. Quando você compra esses 8 cursos completos de língua portuguesa comigo, você paga um valor único. E o valor pode ser dividido em 10 parcelas, mas essa divisão só funciona no cartão. Não funciona quando você compra por meio do boleto bancário. Perfeito, então? Até o nosso próximo encontro.